Bolsonaro foi denunciado criminalmente na terça-feira pela Procuradoria-Geral da República, acusado de ter liderado um alegado plano de golpe de Estado depois das eleições presidenciais de 2022. Na denúncia de 272 páginas, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sustenta que Bolsonaro e Braga Neto, candidato a vice na chapa do então presidente em 2022, sabiam e concordaram com o alegado plano de assassinar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Além de Bolsonaro, outras 33 pessoas foram denunciadas pela PGR, entre elas o assessor internacional da presidência, Felipe Martins, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e o ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, General Braga Neto. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Hoje, claro, vamos fazer várias rodadas aí a respeito desse assunto, da denúncia apresentada pelo PGR Paulo Gonet. Não é nenhuma surpresa, já estava sendo esperado, aguardada aí essa denúncia nesta semana. Quero te ouvir. Paulo Gonet abre essa denúncia de 270 páginas, ainda conversamos hoje no começo da tarde, né, Ana? A gente estava aqui tentando vencer o tempo para conseguir ler essa denúncia na íntegra, somado às outras questões aí desse dia bastante agitado nesta quarta-feira. Mas Paulo Gonet começa fazendo um recorte temporal, que começa lá em junho de 2021 e termina nos atos do 8 de janeiro. E aí, na visão do PGR, esses 34 denunciados integrariam uma organização criminosa com o objetivo aí de tentar um golpe de Estado que culminaria com o 8 de janeiro. Para a gente começar, Ana, esquentar os motores, essa denúncia, na sua visão, na sua leitura, apresenta algum fato novo ou apenas um resumo daquele relatório de quase 900 páginas que foi apresentado pela Polícia Federal no final do ano passado? Boa noite. E disse o seguinte, não, no Brasil o plano não é crime. No Código Penal não inclui, no nosso Código Penal do Brasil não inclui o plano, claro, só se o crime for consumado. Aí tem até o aumento de pena se no crime consumado houve um plano, mas só o plano. E aí você começa, né, a visitar as páginas ali, é plano, e não para, né? Eles não param de falar plano. Aí, outra coisa que me chamou a atenção foi a introdução. São quase 20 páginas de uma introdução necessária. Olha, Paula, eu não sou advogada, não sou jurista, mas uma introdução necessária. Aí são 20 páginas de uma ladainha, de uma historinha, de um roteiro, de um falatório, que você fala, tá, mas e aí, e nada acontece, e 20 páginas de uma narrativa que você fala, na próxima página ele vai matar alguém, né, de acordo com esse roteiro. E não acontece. Então, Paula, só para fechar esse meu primeiro comentário, foram muitas anotações aqui, Paula. Logo depois dessas 20 páginas, o que chamou a minha atenção foi um determinado roteiro ali do Gonet que diz o seguinte: os denunciados realizam atos dolosos para a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. O problema, Paula, é que essa parte ela vai para junho de 2021. Aí como que os denunciados realizam atos dolosos para a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito em 2021? Então eles estavam atentando contra o governo do presidente Bolsonaro? Ou seja, Paula, é uma confusão, é uma salada a peça, esse plano, conjectura, tudo muito apoiado, né, naquela peça da Polícia Federal, que seria, deveria, poderia. Então, eu vou recorrer a vocês aí do estúdio, quem sabe vocês apresentam uma luz aqui para o meu entendimento. Com certeza, né? A gente vai dar aqui várias rodadas para falar a respeito desse caso. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Depois a gente vai falar também sobre os próximos passos. A partir da apresentação da denúncia pela PGR, precisa ser aceita a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Precisa saber se essa denúncia se sustenta ou não e os ministros que vão decidir essa questão. Mas falando da peça de 270 páginas, do ponto de vista jurídico, Piotto, daquilo que você leu também, conversando com alguns advogados que apontaram algumas fragilidades, inclusive também a falta de individualização das condutas daqueles 34 denunciados. O que você achou de provas materiais, vamos falar assim, apresentadas pelo Procurador-Geral da República no que tange ali aqueles denunciados, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro? Piotto. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, querida, Cáutia, a todos que nos acompanham. Do ponto de vista, fazendo um resumo, provas provadas é o que menos você tem.
Você fez menção aí a um ponto, Paulo, que é bastante importante, a individualização da conduta. Ela precisa ser provada. Você individualiza, este fez aquilo. Bom, mas fez em que circunstâncias? Porque eu preciso provar tudo que aquilo realmente aconteceu. Quando eu divido a lógica do golpe, esse foi fazer aquilo, aquele foi fazer aquilo, e aí eu tenho que rememorar o que a Ana acabou de dizer, do entendimento do direito brasileiro, atos preparatórios não são condenáveis no Brasil. E mesmo que comece, mesmo que você tenha, você precisa provar a capacidade de levar aquilo adiante. Ou seja, se aquilo é ou não factível, porque senão fica só uma conversa de malucos, de gente que está achando que pode dar um golpe, mas não tem a menor condição. Se a gente olhar para o 8 de janeiro, que muito fica circundado ao 8 de janeiro, o 8 de janeiro não tinha um líder, não tinha força militar e não tinha nenhum plano para o dia seguinte. Como é que um golpe se dá nessas circunstâncias? Então, do ponto de vista da peça acusatória, se você pensar como uma ficção, e a ficção é uma ficção, você não precisa provar nada, não precisa nem ser real, é uma história que ali em algum momento você fala, uau, o mundo estava acabando e eu não fui avisado. Só que o direito brasileiro não aceita esse tipo de coisa. O direito pacificado brasileiro é entendido e aplicado até 2019. Até meados ali de 2019. Depois aí as coisas mudaram completamente. E é exatamente este o ponto, porque quando o Paulo Gonet começa a pegar dados de 2021, o que o governo Bolsonaro fazia em 2021 era questionar os abusos e arbítrios do Supremo Tribunal Federal. Na democracia isso é permitido, porque a crítica não é naturalmente condenável. Seja contra, por exemplo, a liberdade de expressão, e temos vários exemplos, a retirada da prerrogativa do presidente em indicar o delegado-geral da Polícia Federal, porque tinha proximidade com o presidente Bolsonaro e a família. O atual diretor-geral da Polícia Federal do Lula foi segurança dele na campanha. O Supremo não questionou isso daí. Por exemplo, o excessivo número de pedidos de explicação que o Supremo dava, 5 dias para isso, 3 dias para aquilo, não se vê o Supremo tão diligente agora. Ou seja, aquela atuação do Supremo era questionável e continua questionável, agora pela ausência. O que estava certo? Qual é o Supremo de verdade? O comportamento todo do TSE. Então, do que a gente viu na eleição, havia um lado sendo perseguido, havia um lado que era mais punido, e isso não é uma eleição justa. Bom, a gente vai voltar muito mais a esse tema, mas acho que a coisa que eu mais ouvi hoje de alguns juristas que eu consultei, e sobretudo advogados que lidam com investimentos, é que a insegurança jurídica no Brasil agora tem outro patamar. E eles fizeram ali um exemplo que eu gostei muito, resumindo. Quando você vai ver álgebra em matemática, você põe lá A mais B igual a D. Mas você não tem os valores. O Supremo diz que A mais B é igual a 4. Só que você não sabe qual é o valor do A nem o valor do B. Ou seja, o Supremo vai lá na frente dizer quanto vale o A ou o B. Imagina um advogado apresentando uma defesa. Baseado em quê? E o direito brasileiro, a Constituição brasileira, eles são até passíveis de aprimoramento. Mas eles não podem ser fonte de insegurança jurídica e de imprevisibilidade. Hoje, se essa denúncia for levada da forma como está, e se ela não for levada, por exemplo, à primeira instância, que seria o foro adequado, para ser julgada por um juiz distante de tudo, ou seja, completamente isento, a gente vai, digamos, acabar com a previsibilidade do sistema jurídico brasileiro. E isso é muito mais sério do que tudo que a gente está discutindo.